Há olhares que não apenas enxergam, eles revelam. Existe um tipo raro de brilho no olhar de certas pessoas. Algo que não se aprende nem se finge. É o eco de algo muito mais antigo que a própria memória. Dizem que os olhos mostram a alma, mas e se, na verdade, eles espelhassem o chamado que habita no mais íntimo do ser? Alguns nascem com um olhar que parece carregar tempestades e calmarias. Ao mesmo tempo, outros sentem como se uma força os observasse através do próprio reflexo. Esse é o sinal de quem não veio apenas existir, mas despertar. O termo escolhido já foi usado de mil maneiras, nas escrituras, nas lendas, nas histórias que tentam explicar o inexplicável. No entanto, aqui não estamos falando de vaidade ou superioridade. Ser marcado é sobre missão. É sobre escancarar verdades silenciosas num mundo que aprendeu a fingir que dorme. Se alguém já te disse que seu olhar é forte, intenso, até incômodo, há um motivo. Existem 3 sinais que o olhar carrega quando a alma não veio apenas para suportar o mundo, mas para transformá-lo. E o primeiro deles é a profundidade. As pessoas com esse traço não precisam provar quem são, basta a presença. Há algo em seus olhos que causa respeito, às vezes até desconforto, porque esse olhar reflete o que muitos evitam ver, autenticidade. Esses seres, muitas vezes, não se parecem com mestres santos ou líderes. Em geral, são os feridos, os esquecidos, os que sobreviveram à queda interior. Antes de poderem guiar outros, tiveram que atravessar o próprio abismo. O poder desse olhar não está nas palavras, mas no silêncio que carrega. É o olhar de quem lembra sua origem, mesmo quando o mundo inteiro tenta fazê-lo esquecer. E essa lembrança, essa vibração invisível, é o verdadeiro primeiro sinal de um escolhido. Não é a intensidade que assusta no olhar do escolhido, é o que ele revela. Quem enxerga demais, desperta medo em quem ainda foge da própria sombra. Quando seus olhos fazem as pessoas desviarem o rosto, ou quando alguém confia segredos que nem deveria contar, isso não acontece por acaso. Você não observa apenas o que é visível, você percebe o que vibra no invisível. Esse é o primeiro sinal do olhar marcado, a visão da alma. Um dom que não se aprende em livros, mas nasce da dor de quem já perdeu tudo o que era ilusão. A clareza desses olhos surge do choque de ver a fantasia ruir, de testemunhar promessas vazias, de enfrentar decepções até que só reste o essencial, a verdade. E é essa verdade que agora habita o seu olhar, não como acusação, e sim como presença viva. Por isso, alguns dizem que é como se seus olhos atravessassem camadas e tocassem diretamente o mais íntimo de quem o encara. Eles não se enganam. O olhar de uma alma desperta rasga-véus. Não com julgamento, mas com amor que reconhece. E então vem o segundo sinal, o reconhecimento. Há algo ancestral em seu olhar, uma luz serena que carrega o peso de eras e a sabedoria de muitas passagens. Não é velhice, é eternidade. É a memória de quem já caminhou entre mundos, aprendeu com o sofrimento e retornou com compaixão. Em instantes de silêncio, talvez diante do espelho, você sente essa lembrança pulsar. É como se, por um breve momento, recordasse quem realmente é, algo muito além do nome ou da pele. Essa sensação não é imaginação. São registros espirituais impressos na essência. Você traz dentro de si memórias de lugares que o tempo esqueceu, códigos gravados na alma que reconhecem o sublime em tudo o que existe. E é por isso que quando o mundo te olha, é o infinito que o encara de volta. Às vezes, essa lembrança ancestral brilha em seu olhar como uma falha na realidade, um sinal que escapa ao entendimento comum. Por isso, estranhos podem sentir uma atração inexplicável ou até mesmo um desconforto diante de você. Não se trata de aparência, mas de uma sintonia vibracional que desperta algo oculto neles, algo que ainda não conhecem. Muitas vezes, essa reação não é acolhedora, mas tensa, porque seus olhos refletem uma versão futura de si mesmos, um eu que ainda não encontraram. Essa luz antiga não é apenas uma metáfora poética, mas sim uma transmissão espiritual, um código energético que seu ser emite constantemente.
Cada vez que você mantém o olhar de alguém com presença verdadeira, está sussurrando uma verdade que a alma dessa pessoa não consegue ignorar. É um chamado silencioso para despertar, para lembrar do que foi esquecido. O terceiro e último sinal é o mais discreto, porém o mais poderoso: a serenidade. Em meio a um mundo dominado pelo barulho, pela agitação e pela dispersão, seus olhos carregam uma paz profunda. Não é a ausência de sentimentos, mas a firmeza de um centro interior inabalável. Se já aconteceu de você entrar em um ambiente e perceber que tudo ao seu redor mudou, mesmo sem pronunciar uma palavra, essa é a força desse olhar. Ele não apenas observa, mas transforma o espaço, trazendo equilíbrio e quietude onde antes havia tumulto. Esse é o sinal final que confirma a presença de uma alma escolhida. Um olhar que não apenas vê, mas que também acalma. Que não apenas reflete, mas que também guia. Você já percebeu como algumas pessoas, especialmente crianças ou animais, se aproximam de você com naturalidade, como se já o conhecessem? Essa confiança imediata não é acaso, é a serenidade atuando. Aos olhos do mundo parece apenas calma. Espiritualmente, é presença pura e radiante. Estar em paz não significa nunca sentir medo. Significa ter alcançado algo mais fundo do que o próprio temor e transformado o vínculo com ele. Quando você toca esse nível interior, não se liberta do medo. Aprende a caminhar lado a lado com ele, sabendo que sua essência é maior do que qualquer sombra. Para nutrir essa energia diariamente, há gestos simples, porém poderosos. O primeiro é encarar-se. Fique diante do espelho por alguns minutos, olhando diretamente para seus próprios olhos, sem julgamento, apenas sentindo-se existir. Esse pequeno ritual faz com que a alma reconheça a própria imagem além das aparências. Depois, reserve um momento de silêncio consciente. Uns 10 minutos bastam. Não há necessidade de afastar pensamentos, apenas observá-los passando. É nesse estado que seu centro emerge, revelando o que sempre esteve estável, mesmo quando tudo parece ruir. E quando estiver entre outras pessoas, pratique ouvir com os olhos. Fale menos, perceba mais. Observe gestos, tons, vibrações sutis. Descubra como sua simples atenção pode alterar o ambiente inteiro, trazendo clareza e equilíbrio. Essas pequenas ações não criam novas marcas, apenas fazem você reconhecer as que já carrega. Assim, em vez de esconder seu brilho para poupar os outros, você aprende a sustentar sua própria luz com naturalidade. Os olhos do escolhido não precisam de extravagância, eles deixam rastros de lembrança. A voz interior que habita neles fala em silêncio, e cada olhar conta histórias que palavras jamais alcançariam. Então, quando alguém disser algo diferente nos seus olhos, sorria. Porque, sem perceber, essa pessoa acabou de contemplar o reflexo do infinito. Agora você entende. O que vibra dentro dos seus olhos não é acaso, é propósito. Você carrega profundidade em cada olhar, sabedoria antiga em cada silêncio e serenidade em cada gesto. Nada disso surgiu por sorte. Foi desenhado pela força que o chamou. Você não veio a este mundo para se encaixar em moldes. Foi trazido para relembrar o que muitos esqueceram. A vida inteira pode ter parecido uma busca incansável por sentido, mas o sentido sempre esteve ali, cintilando naquilo que o espelho reflete. Os olhos que você vê não são apenas seus, são portais da alma, apontando para o mesmo lugar de origem. A verdade que sempre esperou ser reconhecida. E quando você realmente enxerga quem é, algo muda não apenas em si, mas ao redor. Seu olhar desperta memórias nas pessoas, desperta o dorminhoco dentro delas. Elas começam a sentir que existe algo mais, mesmo que não saibam nomear. É assim que a luz se espalha, sem discursos, sem esforço, apenas através da presença viva de quem recordou. O mundo já está cheio de barulho, correria e distrações. O que falta são espíritos que realmente veem, não com os olhos físicos, mas com a clareza da alma desperta. Então, da próxima vez que se olhar no espelho, permita-se ouvir o que sua essência tenta dizer há tanto tempo. Eu me lembro. E quando alguém notar em você aquele brilho inexplicável, sorria.
porque ao cruzar seu olhar, essa pessoa tocou por um instante a eternidade. Os olhos do escolhido não apenas observam, eles revelam. E neste exato momento, o mundo precisa de almas que saibam ver. Se esta mensagem chegou no momento exato, digite 111 nos comentários para atrair bênçãos e sintonia divina. Inscreva-se para mais revelações que tocam o espírito. Até a próxima, ande na claridade, mas lembre do calor que guarda dentro. Obrigado por acompanhar.